O IBGE confirma. A inflação de 2017 ficou abaixo do piso da meta e o governo comemorou. Policiais voltam a patrulhar as ruas no Rio Grande do Norte. A Assembleia confirmou o fim da paralisação. Escutas telefônicas mostram como funcionava o esquema de roubo de carga no Rio de Janeiro. Não pode fazer gracinha não, mano. Fala pra ele que tem uma viatura aqui na frente pra ele não fazer gracinha. Não dar um tirão nele e pula que nós te pega. Na Rússia, o inverno está mais quente que o esperado e tem gente reclamando da falta de neve. E o Corinthians estreia com uma vitória sobre o PSV no torneio da Flórida, nos Estados Unidos. A partida foi decidida nos pênaltis. Oi, muito bom dia. O Hora 1 desta quinta-feira, 11 de janeiro, já está no ar para você. E o presidente Michel Temer se meteu numa sinuca de bico. Na intenção de agradar o PTB, aceitou a indicação da deputada Cristiane Brasil para ocupar o cargo de ministro do Trabalho. O governo só não sabia que ia comprar uma briga enorme com o judiciário. Condenada em 2 ações trabalhistas, a deputada foi proibida pela Justiça de tomar posse. A Advocacia Geral da União já recorreu 2 vezes e perdeu. O PTB não abre mão do nome de Cristiane, filha do presidente do partido, Roberto Jefferson, e Temer está com as mãos atadas, sofrendo mais um grande desgaste político. Tudo em nome de votos valiosos para aprovar a reforma da Previdência. Já, já, eu te falo mais sobre esse assunto. E hoje o dia deve ser bem chuvoso na região sul, sim, de novo. E há risco de deslizamentos de terra em Santa Catarina. Então, tem que ficar de olho no céu e também nas encostas. É preciso muito cuidado e atenção. E daqui a pouquinho a Jaqueline Brasil vai te dar todas as informações do tempo em detalhes, tá certo? Agora nós vamos ver como está a situação do trânsito nesse comecinho de manhã. E hoje nós vamos começar diferente. Vamos lá, começando pelo sul. Florianópolis, estão aí as pontes Pedro Ivo e Colombo Salles, as pontes que ligam a ilha ao continente com muita chuva. Então, com essa informação e com essa imagem, você já pode programar melhor o seu dia. Continuamos no sul, agora para te mostrar Curitiba, linha verde com a Avenida Afonso Camargo. Também a gente vê que o asfalto está molhado, né? Deve ter chovido aí durante a madrugada. E agora sim, nós chegamos em São Paulo. Você está vendo a Marginal Tietê, com um movimento bem tranquilo nos 2 sentidos. Em São Paulo, agora faz 21 graus. Não te passei as temperaturas de Florianópolis e Curitiba, né? Florianópolis 21, Curitiba 18 e São Paulo 21 graus. Agora nós vamos para o Rio de Janeiro. Você está vendo a autoestrada ali na Lagoa Barra, com a rua Maria Luísa Pitanga. Movimento também bem tranquilo. No Rio de Janeiro está mais quente, está mais abafado, 25 graus. E encerramos o nosso giro te mostrando Brasília com a ponte JK ali no fundo. Em Brasília faz 19 graus e eu desejo que você tenha um bom dia, você que está nos acompanhando de todas as regiões do país. E nós começamos a edição de hoje repercutindo aquele trágico acidente que você viu ontem aqui no Hora 1. 2 famílias que voltavam da praia no litoral paulista e foram surpreendidas por um carro que apostava um racha. O motorista que causou o acidente está no Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O empresário vai responder por homicídio doloso, por ter assumido o risco de matar, tentativa de homicídio e por dirigir com a carteira de habilitação cassada desde 2016. André dirigia essa Mercedes. Para a polícia, não há dúvidas de que antes de bater num carro que voltava da praia, André apostava corrida com o outro carro. Que teve essa disputa entre os 2 veículos, entre o Camaro e a Mercedes, essa daí realmente nós já estamos convencidos. Em depoimento à polícia, o empresário André Micheletti disse que estava na velocidade permitida e que foi fechado pelo carro onde estavam as famílias. O acidente aconteceu no quilômetro 29 da rodovia dos Imigrantes, onde a velocidade máxima é de 120 km por hora. No carro atingido estavam 4 adultos e 4 crianças entre 1 e 5 anos. As mães das crianças, Juliana Gamarra e Vitória Furlaneto, morreram. O marido de Vitória ainda tentou tirar a mulher de dentro do carro.
Aí minha esposa acordou e me gritou. Aí eu falei, calma, já tô saindo. Saí do carro, peguei meu filho e tentava tirar minha esposa. E aí o carro começou a pegar fogo nessa hora. A imprudência e o desrespeito às leis de trânsito também viajavam no carro atingido pelo acidente. A habilitação do motorista André Gonçalves também foi cassada há 2 anos. Aqui no banco de trás não havia cadeirinha para nenhuma das crianças. E as 2 mulheres que morreram não usavam o cinto de segurança. Para fechar a investigação, a polícia tem que encontrar o motorista do outro carro que apostava a corrida. Os investigadores já sabem que o carro está em nome de uma empresa que pertence ao filho de um policial civil. O motorista do carro atingido, André Gonçalves, está internado com fratura em 3 vértebras da coluna. Ele vai responder por dirigir com a carteira cassada. E as crianças estão fora de perigo. Gente, escute só essa contabilidade. 15 caminhões roubados por semana durante 6 meses. É a média de assaltos de uma quadrilha que aterrorizava motoristas no Arco Metropolitano e na rodovia Washington Luiz, no Rio de Janeiro. Os repórteres Leslie Leitão e Pedro Bassan tiveram acesso a escutas telefônicas que detalham como os bandidos agiam. Ele tem um olhar treinado para enxergar longe, vasculhando a estrada. O homem sem camisa é Herbert da Silva Pinto, conhecido como Gabeira. Segundo a polícia, ele comandava uma grande quadrilha de roubo de cargas, que nos últimos 6 meses atacou caminhões todos os dias. As investigações mostram que Gabeira não rendia os motoristas e nem vendia as mercadorias. A função do chefe era escolher e ordenar. Aí tá do posto já. Pode sair? Bora. Essa que tá passando em frente ao posto aqui agora, mano. A especialidade da quadrilha eram cargas de alimentos e eletroeletrônicos. Gabeira reconhecia de longe o que procurava. Tu vai ficar atrás do caminhão, parceiro. Tu vai ficar atrás do caminhão. Aqui na frente, aqui, ó. Pega logo, parceiro. É a grandona, hein? Aí, essa daí da frente do ônibus aí, ó. Frente vermelha. O chefe guiava o grupo por teleconferência e orientava cada movimento dos assaltantes. Fala pro menor segurar a porta, manda encostar de abrir na janela, mano. Oi? Manda encostar de abrir na janela, porque... A quadrilha atuava em 2 dos corredores mais perigosos do Rio, a rodovia Washington Luiz e o Arco Metropolitano. Espalhando medo pelo asfalto, Gabeira comandava no grito. Parceiro, manda o cara encostar aí, mano. Trava ele na frente, trava. Trava, mano, trava. Desce, mano. Eita, pô. Cadê tu? Tô atrás de tu pela pista do canto, pode ficar fazendo zigue-zague. E se o motorista não colaborasse, podia esperar pelo pior. O motorista não pode fazer gracinha não, mano. Fala pra ele que tem uma viatura aqui na frente pra ele não fazer gracinha. Não dá um tirão nele e pula que nós te pega. A quadrilha não roubava só caminhões. Primeiro, roubava carros e trocava a placa dos veículos para fazer os assaltos na estrada. Depois, para não chamar a atenção, os carros eram descartados. No dia seguinte, o ciclo de roubos recomeçava. O chefe do bando cuidava de cada detalhe. Mas tu passou lá, o carro tava lá? Tá lá, tranquilo, botei a placa lá. Aonde, no carro? É. Eles, no princípio, roubavam um carro, né? Depois, eles adulteravam esse veículo com alguma placa de algum veículo bom, né, com status de veículo legal. E com isso, eles praticavam roubo de cargas. Em média, eles roubam por semana 2 carros, né? E podemos chegar numa média de cargas de 10 a 15 cargas por semana com esses veículos roubados. O bando foi preso em Duque de Caxias, na comunidade do Centenário, no complexo da Mangueirinha. A polícia descobriu que Luiz Felipe da Silva Maria era o responsável por distribuir a carga. Ele espalhava as mercadorias pelas favelas do Vai Quem Quer e do Dique de Gramacho, em Caxias. No Rio, os destinos eram uma favela do Jardim América e a Vila Kennedy. Os receptadores vinham de longe porque sabiam o que iriam encontrar. Oi, Felipe. Caiu alguma coisa aí hoje? Caiu ontem. Oi? Caiu ontem. Só lâmpada? Lâmpada, uísque, perfume, desodorante, maquiagem. Tá no mesmo lugar? Em casa. É lá no mesmo lugar. Tá, então eu vou brotar aí daqui a pouco. Cadê? Às vezes eram surpreendidos por algo mais luxuoso. Caiu alguma coisa aí hoje?
Só tem uísque, parece. Bruno Santos da Silva também foi preso. É o terceiro integrante de uma quadrilha que já considerava assaltar caminhões uma tarefa fácil demais. Depois de 6 meses, pela primeira vez, os compradores vão ligar e ninguém vai atender. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar da previsão do tempo com a Jaqueline Brasil. Bom dia, Jaque. Bom dia, Isa. Bom dia para vocês. Ontem nós falamos que poderia chover em todo o país. Exatamente. E, de fato, choveu e choveu forte, especialmente no sul. Aqui em São Paulo, caiu um toró à tarde. Um toró. Esquentou muito, como você falou, direitinho. Exatamente. E hoje, essa situação se repete, tá? Porque a gente vai ter um dia bem com a cara de verão mesmo. Teremos o sol, o calor, a umidade e o resultado é a chuva. Em algumas regiões, essa chuva pode sim vir forte, em forma de pancadas, como aconteceu aqui em São Paulo, Florianópolis e também Porto Alegre. Aliás, hoje, atenção, viu? Mais uma vez, você que está no leste de Santa Catarina e Paraná, hoje não tem risco para temporal não, tá? Porém, a chuva vai te acompanhar o dia todo, então tem alerta para deslizamentos e alagamentos. O risco de temporal hoje é para você que está no Acre, no Amazonas e em Rondônia. E as pancadas de chuva vão continuar principalmente à tarde em quase todo o país. E aí a gente mostra aqui como que ficou a situação ontem, né? Onde foi aí registrado o maior acumulado? Partindo do norte, centro-oeste e indo para o sul também. Nós temos aqui 3 destaques. Rio do Campo e Santa Catarina, em 24 horas, choveu 93 milímetros. Dracena, interior de São Paulo, 58 milímetros. E Florianópolis, 137 milímetros. Atenção, porque isso foi em 24 horas. Praticamente choveu aí quase o que normalmente chove no mês de janeiro. E mais cedo nós vimos pela imagem ali das pontes, né, que ligam a ilha ao continente, muita chuva também. Muita chuva. E hoje pode se repetir, mas como eu já disse, não é uma chuva forte, não. A gente destaca aqui também, ontem, o que aconteceu em São Paulo e na Grande São Paulo. Primeiro, olha aqui na capital. Onde mais choveu foi na Zona Sul, Capão Redondo, 28 milímetros, Jabaquara, 22 milímetros. Quando a gente fala em milímetros, muitas vezes as pessoas não conseguem entender, mas só para vocês terem uma ideia, para o mês na capital, o normal seria mais de 200 milímetros, o acumulado. Então, pensa só, em menos de 1 hora choveu isso aqui, nesses 2 bairros na Zona Sul. Indo para a região metropolitana Grande São Paulo, foram quase 3.000 raios que caíram ontem. Realmente muita coisa, fora a chuvarada que caiu também. Agora, por que essa chuva com raios e granizo, inclusive granizo que também foi registrado? Sim. Por causa dessa nuvem aqui, a nuvem cumulonimbus, que é a musa do verão. É a nuvem poderosa que fabrica toda essa chuvarada que a gente sempre fala. Como é que ela se forma? Ar quente e úmido, que a gente tem aqui bastante, vai subindo, vai condensando, vai esfriando e vai lá para cima. Essa nuvem que é muito comprida, pode ter até 15 quilômetros de altura. As pedrinhas de gelo vão ficando lá em cima, só que em alguns momentos, em alguns locais onde elas se formam, essas pedrinhas não conseguem derreter e formar a chuva que a gente está acostumado a ver. E aí cai em forma de granizo mesmo. Eu estava até conversando com o nosso meteorologista, só para vocês terem uma ideia, quando essa nuvem se forma num ponto e outro não, no ponto que ela se formou é como se fosse um balde. Então ela cai de uma vez, por isso que aquela pancadona e às vezes o ralo está fechado. Então tem o alagamento. É isso que acontece. E acontece muito aqui na capital. Exatamente. E foram essas nuvens poderosas que provocaram, viu, as pancadas de chuva que atingiram a região metropolitana de Porto Alegre na tarde de ontem. Por causa dos raios, o aeroporto Salgado Filho precisou ficar fechado durante 40 minutos. Um funcionário chegou a ser atingido por uma descarga elétrica, mas não corre risco de vida. A chuva causou problemas no trânsito também. Várias ruas ficaram alagadas, deixando motoristas com dificuldades. Em alguns pontos de Porto Alegre, o volume de chuva chegou aos 30 milímetros em pouco mais de meia hora, cerca de 1/3 da média esperada para o mês todo de janeiro. Em Santa Catarina, as fortes chuvas já provocaram estragos em muitas cidades. Uma árvore caiu sobre uma garagem, matando uma menina de 8 anos na cidade de São João Batista. Em Florianópolis, também teve queda de árvores e 10 pequenos deslizamentos. Foi a cidade com maior índice de chuva no estado. Em 10 dias, já choveu quase o volume inteiro para o mês. Em Miracatu, no sul de São Paulo, o excesso de chuva atrapalhou a produção de banana. O escoamento dos sítios foi prejudicado pelas más condições das estradas. O município tem 1.200 quilômetros de estradas rurais e pelo menos metade tem quedas de barreiras.
A rodovia Eliezer Montenegro Magalhães foi interditada nesta quarta-feira na região de Ponta Linda, São Paulo. O rio que corta a estrada subiu e encobriu parcialmente uma ponte. Apesar da proibição de passar pelo local, alguns motoristas insistiram em se arriscar. Jaque, tudo isso que a gente viu é consequência do calor e da umidade, Com né? certeza, essa combinação clássica do verão, né? Se o sol sai e aquece a atmosfera, tem umidade, a gente não tem como. Vai chover forte mesmo. Vai chover, não tem jeito, ainda mais mês de janeiro, que é um mês muito chuvoso, calor e chuva. A gente mostra aqui como é que fica o nosso dia hoje com o nosso mapa. Olha, todo o Verdão, onde não vai chover, é mais fácil explicar primeiro. Então, olha, no interior da Bahia, né, na parte aqui no oeste e também boa parte de Minas Gerais. Tirando esses dois pedaços aqui em amarelo, a chuva vem e vem também para valer em alguns momentos. Principalmente aqui nesse trechinho, Alagoas e Sergipe. Não é temporário onde está esse azulzinho aqui, mas é aquela chuva que vai continuar o dia todo, por isso pode ter alagamento. Persistente, exatamente. Em todo o Nordeste, a boa notícia no sertão aqui, tirando a Bahia, olha só que boa notícia. A chuva vem, mas vem aquela pancada, não quer dizer que vá ali conseguir acumular chuva nos açudes, né? Mas já é uma boa notícia para você que está aí no Nordeste, né? Aqui, olha só, no Norte eu destaco principalmente Amazonas, como eu disse, Acre, dá uma olhada aqui, Acre pode ter temporal e também nessa parte aqui de Rondônia. Para o Centro-Oeste, a chuva vem a qualquer momento, mas o sol vai aparecer e no sul também com destaque para o leste de Santa Catarina e Paraná. São Paulo, atenção, o sol aparece com calor e a pancada que pode ser forte vem também. A chance de chuva no Rio é menos, tá? Comparando com São Paulo. Vamos aqui para as mínimas? Vamos. O dia começa, olha, já com calorzinho até. Porto Alegre, mínima de 20, Florianópolis, 19, 21 tanto em São Paulo e também no Rio de Janeiro, tá? 23 em São Luís, Macapá, 24, 22 em Palmas e 20 em Goiânia. Daqui a pouco eu trago mais detalhes como fica o dia hoje em relação às máximas, mas posso dizer que vai fazer um calor danado. Ótimo, então combinado até já, Jaque, obrigada. Gente, lembra da jovem que foi empurrada e caiu nos trilhos do metrô na terça-feira em São Paulo? Ela tenta se recuperar do susto. Ela enfrentou momentos de desespero ao ficar presa debaixo do trem até ser socorrida. Jussara Araújo de Souza, de 23 anos, teve alta ontem e já está em casa. Assim como os outros passageiros, ela esperava o trem quando um homem de camisa branca a empurrou nos trilhos segundos antes do metrô chegar. Por sorte, ela caiu num vão que fica entre os trilhos e teve apenas ferimentos leves. Segundo os policiais, o suspeito de empurrar Jussara, Sebastião José da Silva, de 55 anos, tem problemas mentais. Ele passou por uma audiência de custódia e permanece preso. Morri, foi o que eu pensei. Aí quando eu olhei para cima que eu vi os vagão passando, aí eu pensei só na minha família. Falei, meu Deus, como que eu vou sair daqui? Aí foi quando parou que eu gritei, pedi muito socorro. Eu só tive a certeza que eu estava viva mesmo quando eu vi a minha mãe e meu marido. Aí eu falei, meu Deus, estou viva. E Goiás enfrentou mais um dia de problemas no sistema prisional. Ontem à noite, 5 detentos fugiram de uma unidade do regime semiaberto. A Diretoria de Administração Penitenciária disse que os presos conseguiram abrir um buraco na parede que dá acesso à área externa do presídio. 2 foram recapturados no momento da fuga e 3 escaparam. Também em Goiânia, na unidade que abriga menores infratores, houve um princípio de tumulto ontem pela manhã. Isso porque um menor tentou estrangular um colega. O Ministério Público faria uma inspeção no local, o que não aconteceu devido à falta de segurança. É a mesma unidade onde 11 menores fugiram no começo da semana. Nenhum deles foi recapturado até agora. No Rio de Janeiro, uma mulher queria entrar no presídio de São Cristóvão com um cacho de bananas. O problema é que as frutas estavam recheadas. 40 embalagens de plástico com um pó branco. A Secretaria de Administração Penitenciária acredita que seja cocaína e mandou o material para a perícia. A mulher foi presa. Centenas de ambulantes tomaram as ruas de João Pessoa para protestar contra a prefeitura. Eles reclamam que desde a semana passada houve um aumento nas fiscalizações e nas apreensões das mercadorias. A Guarda Municipal tentou liberar o trecho de uma via e houve confusão. A prefeitura disse que vai apresentar um plano de ações em até 15 dias.
Subiu para 17 o número de mortos nos deslizamentos de terra causados pelas fortes chuvas que atingem a Califórnia, nos Estados Unidos. Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas. Mais de 500 bombeiros trabalham nas buscas. Cães farejadores também ajudam na procura de desaparecidos. Em Montecito, a lama passou de 1 metro de altura. Helicópteros ajudaram no socorro de dezenas de pessoas. Um dos resgates mais comoventes foi o de uma menina de 14 anos. Um bombeiro ouviu o choro dela, que ficou soterrada por mais de 6 horas debaixo do que restou da casa onde morava. Completamente coberta de lama, ela disse que por 1 minuto achou que estivesse morta. A família da adolescente ainda não foi encontrada. Os trens voltaram a circular nas principais estações de esqui da Suíça para alívio dos milhares de turistas que não podiam deixar a região. O serviço ficou suspenso durante 2 dias por causa das fortes nevascas e das avalanches que atingem a região dos Alpes desde o fim de semana. Na Espanha, Carles Puigdemont foi eleito mais de uma vez pelos partidos separatistas para liderar o governo da Catalunha. Puigdemont está exilado na Bélgica desde outubro, quando foi destituído pelo governo espanhol e pode ser preso se voltar ao país. Segundo a imprensa espanhola, ele vai propor tomar posse por videoconferência, mas a oposição já adiantou que um presidente não pode governar à distância. O governo de Madrid também declarou que a medida é inconstitucional. O novo parlamento, eleito em dezembro, deve tomar posse no fim do mês. Roubo milionário em Paris. Ladrões levaram milhões de euros em mercadorias de uma joalheria que fica dentro de um hotel 5 estrelas. A quadrilha usou machados para quebrar as vitrines da loja. O assalto foi interrompido por policiais que passavam pelo local. 3 homens foram presos e 2 conseguiram fugir com grande parte das joias. E depois do intervalo, você vai ver aqui no Hora 1. Dados oficiais mostram que a inflação em 2017 ficou abaixo do piso da meta e o presidente Temer comemorou. Chefe da Polícia Federal promete concluir todos os inquéritos da Lava Jato até o fim do ano. O Tribunal Regional Federal negou o pedido da defesa da deputada Cristiane Brasil e manteve a liminar que proibiu a nomeação dela como ministra do Trabalho. O governo Temer, no entanto, diz que não muda de opinião e que vai recorrer ao STF para tentar reverter a decisão. Mesmo com a nova decisão da Justiça contra a nomeação de Cristiane Brasil ao Ministério do Trabalho, o governo vai manter a indicação da deputada. Segundo o ministro da Articulação Política, Carlos Marum, a manutenção da liminar contra a parlamentar não altera em nada o posicionamento do Planalto. Ele disse que agora o governo vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O integrante da tropa de choque do governo, Beto Mansur, também garantiu que o governo vai tentar mais uma vez reverter a decisão da Justiça. O governo está totalmente em paz. Ele recebeu a indicação por parte do PTB, que é um partido de apoio à base do governo. O partido escolheu uma parlamentar, essa parlamentar foi indicada pelo partido e referendada pelo presidente da República. Houve neste meio uma decisão judicial impedindo a sua própria posse. Lógico que o governo agora vai recorrer até o Supremo, porque entende que ela deve assumir este cargo como ministra do Trabalho. Apesar das falas de Carlos Marum e Beto Mansur, a Advocacia Geral da União ainda não disse oficialmente o que vai fazer. Em meio ao impasse, o governo até tentou convencer o presidente do PTB, Roberto Jefferson, pai de Cristiane Brasil, a indicar um novo nome, mas ele bateu o pé e manteve a decisão. Diante da negativa, o Palácio do Planalto decidiu recuar, porque teme um desgaste com Roberto Jefferson e o PTB em meio à tentativa de votar a reforma da Previdência. O diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, se reuniu nesta quarta-feira com a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Entre os assuntos estão os inquéritos da Lava Jato que correm no tribunal. Eram 9 delegados conduzindo investigações junto ao Supremo Tribunal Federal e agora nós temos 17 delegados. Também foram ampliados o número de investigadores e também de peritos
para auxiliar principalmente na questão das perícias. Não são só inquéritos relativos à Lava Jato. Na realidade, são mais ou menos, na realidade, no total, mais de 200 inquéritos hoje no Supremo Tribunal Federal. Aproximadamente metade é relativo à Lava Jato. Foram já convocados pelo menos 17 delegados para auxiliarem nessas investigações. Então a gente espera não só concluir os inquéritos no Supremo da Lava Jato, mas também todas as outras investigações hoje que correm. A nossa meta é concluir todos os inquéritos hoje que já estão no Supremo Tribunal Federal até o final desse ano. Vamos ver como se comportou o mercado financeiro nesta quarta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo, vamos ver, teve uma queda de 0,8%. E o dólar comercial de 0,5% está cotado a R$ 3,22. E nós continuamos falando sobre a economia. A inflação ficou abaixo do piso pela primeira vez desde que o regime de metas inflacionárias foi adotado. O IPCA de 2017 foi de 2,95%. E o mínimo, o piso, era 3%. Para este ano, o presidente Michel Temer e o presidente do Banco Central prometeram manter a inflação baixa. O presidente Temer fez questão de convocar a equipe econômica para uma reunião no Palácio do Planalto, que não estava na agenda, e comemorar os números da inflação do ano passado. Nesta espécie de comemoração, nós devemos comemorar o presente e comemorar aquilo que vamos fazer no futuro. Ou seja, ancorados naquilo que nós já fizemos no passado, nós temos que continuar a fazer para manter a inflação baixa, para reduzir os juros, tal como vem sendo reduzidos, e, em consequência, para gerar empregos e para fazer com que o brasileiro, repito, possa comer melhor, possa viver melhor, possa morar melhor. A luta contra o desemprego encontra seu fundamento básico no aumento do consumo, no aumento da produção, e, fundamentalmente, na redução da inflação e na redução dos juros. Antes da reunião, o presidente do Banco Central divulgou a carta enviada ao ministro da Fazenda com as explicações sobre as causas de a inflação ter ficado abaixo do piso da meta. É uma exigência da lei que regulamenta o regime de metas inflacionárias em vigor desde 1999. Nesses 19 anos em que o regime está em vigor, o que já tinha ocorrido 4 vezes era a inflação ultrapassar o limite máximo, estourar o teto. Nos 2 primeiros anos, o IPCA ficou abaixo do teto da meta. Em 2001, foi a primeira vez que o teto foi extrapolado. Em 2002 e 2003, a situação se repetiu. Depois, foram 11 anos em que a inflação ficou dentro dos limites. Em 2015, de novo, a inflação ultrapassou o teto. E em 2017, a inflação ficou em 2,95%. O mínimo esperado era 3%. Na carta, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, deu destaque à deflação, a queda dos preços dos alimentos. Disse que se o item fosse excluído do IPCA, o índice passaria para 4,54%, próximo da meta. A safra recorde de grãos contribuiu para os alimentos ficarem mais baratos. Depois da reunião festiva aqui no Palácio do Planalto, o presidente do Banco Central deu uma entrevista coletiva para falar do futuro, dos números projetados para este ano. Ilan Goldfein disse que em 2018 a inflação vai subir um pouco em relação à do ano passado e deve chegar ao centro da meta, que é de 4,5%. Nós acreditamos que ao longo do ano de 2018 nós vamos subindo gradativamente à medida que a economia se recupera e terminar o ano perto da meta de 4,5%. Para a população, a inflação caiu, é como perder peso. Foi difícil perder peso. Quando perdeu, ficamos felizes. Nosso objetivo qual é? Manter o peso menor agora, que é uma tarefa difícil. Todo mundo sabe que para perder peso é difícil, mantê-lo é muito difícil. Mas vamos comemorar a queda e vamos trabalhar para manter a inflação mais baixa. Uma portaria do Ministério da Fazenda, que vai ser publicada hoje, reajusta em 2,07% os benefícios dos aposentados e pensionistas que ganham mais de um salário mínimo.
Com isso, pelo segundo ano consecutivo, o índice de reajuste dos aposentados é superior ao do salário mínimo, que ficou em 1,81%. E agora são 5h32. Para você que acabou de acordar, chegou agora, nós preparamos um resumo das notícias desta quinta-feira, porque assim você não perde nada. Confira. Ambulantes protestaram no centro de João Pessoa. Eles reclamam da violência das equipes de fiscalização e querem uma reunião com a prefeitura para discutir a situação. Desde a semana passada, o número de apreensões de mercadorias aumentou. A chuva forte está causando prejuízo na região sul. Em Santa Catarina, 7 cidades da Grande Florianópolis tiveram problemas por causa do excesso de água. Na região metropolitana de Porto Alegre, foram registrados muitos raios. O aeroporto Salgado Filho precisou ser fechado por quase 1 hora. Subiu para 17 o número de mortos por causa dos deslizamentos de terra na Califórnia. Dezenas de pessoas estão desaparecidas. Mais de 500 bombeiros trabalham nas buscas. Uma menina foi resgatada com vida depois de mais de 6 horas soterrada. A família dela ainda está desaparecida. Você quer ver todas as reportagens? Então é só entrar no nosso endereço na internet, g1.com.br/hora1. Agora nós vamos dar uma olhada nos assuntos que estão em destaque nas capas dos jornais nesta quinta-feira. Começo lendo para você o Globo. Aqui no cantinho, inflação alivia, mas crise fiscal preocupa. O país encerrou 2017 com a inflação de 2,95%, como você acabou de ver. É o menor patamar em 2 décadas e abaixo do piso da meta de 3%, graças à queda no preço dos alimentos. Aproveito ainda este lado do jornal para ler essa notícia aqui para você. Em Curitiba, 53 novos inquéritos. O superintendente da Polícia Federal no Paraná, Maurício Valeixo, afirmou que uma nova leva de 53 investigações será aberta com base nas delações premiadas da Odebrecht. Já o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, prometeu ao STF encerrar inquéritos ligados à Lava Jato até dezembro. Você ouviu essa declaração também agorinha aqui no Hora 1. E aí vem a manchete principal aqui no Globo. Chuvas na região serrana. Famílias ocupam casas condenadas após tragédia. O jornal está mencionando a tragédia de 2011, quando 918 pessoas morreram nos desastres da região serrana. Mesmo assim, hoje, 7 anos depois, 172 mil pessoas estão em moradias impróprias, em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Bom Jardim. E o jornal traz a foto de um casal. Veja, estão aqui então, eles moram há 6 meses numa casa com rachaduras, interditada pela Defesa Civil após a última tragédia, ou seja, em 2011. É uma história que está se repetindo, mesmo com todos os avisos. Valor econômico, União já pode bloquear bens sem ordem judicial. Isso significa que bens como imóveis e carros poderão ser bloqueados, ficando então disponíveis para venda assim que o devedor tiver seu nome inscrito na dívida ativa da União. Passo aqui para o lado direito do jornal. Banco Central comemora a inflação baixa, mas tem que se justificar. E vou dizer para você aqui uma outra notícia, vou detalhar, na verdade. Ouça só. Terra volta a ser opção de investimento. O jornal diz que agora os investidores estão olhando com mais interesse o mercado de terras, que é um ativo seguro em épocas de turbulência. Ainda é modesto, mas nas regiões sul e sudeste as terras chegaram a ter alta de até 25% no ano. Passamos aqui rapidamente pelo 0 hora. Queda nos alimentos fez índice da inflação ficar abaixo do piso da meta, como você já viu. E, por fim, a Folha de São Paulo. Vejam só a variedade das armas apreendidas 1 ano depois das mortes de 126 presos lá no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Você deve se lembrar, nós mostramos muito aqui no Hora 1, foi em janeiro de 2017 e 126 presos morreram. Mesmo assim, todas essas armas foram apreendidas agora. E aqui a informação principal: a inflação fica abaixo do piso da meta pela primeira vez. E no próximo bloco tem a segunda parte da previsão do tempo. A Jaqueline Brasil está atualizando todas as informações. Hoje chove forte, especialmente no sul do país. Agora nós vamos ver a situação do trânsito neste momento. Você vê aí a Marginal Pinheiros, em São Paulo.
com o movimento normal de todas as manhãs. Em São Paulo, agora nós vamos para o Rio de Janeiro para te mostrar a autoestrada da Lagoa Barra, com a Rua Maria Luísa Pitanga, também bem tranquila agora. E continuamos no Sudeste para te mostrar Belo Horizonte, Avenida Afonso Pena. E agora Vitória, aparecendo aqui na sua tela, aqui no Hora 1, a vista da cidade. Vamos para o Nordeste para te mostrar Recife, a BR-101. E por fim, nós vamos lá para o Rio Grande, no Rio Grande do Sul, na região portuária. E a seguir você vai ver aqui no Hora 1. Depois do fim da paralisação, a segurança começa a voltar ao normal nas cidades do Rio Grande do Norte. E o Corinthians estreia com vitória no torneio da Flórida. O resultado só veio nos pênaltis. Nas rodovias federais do país, um sistema que alerta os policiais está ajudando a recuperar veículos roubados. Ele pode ser acessado por celular ou computador. A prisão de um ladrão na BR-163, que corta Mato Grosso do Sul, levou a polícia a descobrir uma quadrilha especializada em roubo de veículos. 5 homens e uma mulher estavam em 4 caminhonetes e um carro roubados em Goiás. Eles falaram que levariam para o Paraguai. E um deles, inclusive, falou que levaria o carro para carregar com droga e trazer de volta. No Brasil, mais de 550 mil veículos são roubados por ano, segundo o último levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em média, é roubado 1 por minuto. A Polícia Rodoviária Federal lançou o Sistema Nacional de Alarmes, um serviço eletrônico que pretende aumentar em 50% a recuperação de veículos nas estradas federais. O sistema pode ser acessado pelo computador ou pelo celular. O motorista precisa informar a placa ou o número do chassi, a cor e o modelo do veículo. O cadastro pode ser feito pelo telefone 191 também. Todos os agentes da PRF, num raio de 100 quilômetros do local do crime, recebem as informações no celular. O importante é que a vítima faça o cadastro no sistema antes mesmo de procurar uma delegacia para fazer o boletim de ocorrência. É que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, as primeiras horas após o crime são essenciais na tentativa de recuperar o veículo. Quanto mais rápido for, esse bandido pegando o seu veículo e se dirigindo a uma rodovia, provavelmente no primeiro posto da PRF ele pode ser recuperado. Desde dezembro, quando o serviço entrou em funcionamento, quase 10 mil veículos roubados ou furtados já foram cadastrados. No mesmo período, em todo o país e só nas rodovias federais, a PRF encontrou 583 veículos, 20% mais do que em dezembro de 2016. Em Mato Grosso do Sul, rota de carros roubados que são levados para o Paraguai e para a Bolívia, o número de recuperações triplicou no último mês. O Cláudio foi rendido por um assaltante armado que levou a moto dele. O padeiro não conhecia o sistema, mas um amigo fez o cadastro. Ficou surpreso quando recebeu um telefonema informando que a moto foi encontrada. Não tinha esperança nenhuma, não. Eu pensei que já estava rodada já. E policiais militares do Rio Grande do Norte voltaram às ruas ontem à tarde, depois que a greve, que durou mais de 3 semanas, foi encerrada. O fim da paralisação, que foi considerada ilegal pela Justiça, ocorreu depois que os PMs negociaram um acordo que impediria a punição deles por parte do governo. Assim que o retorno dos policiais militares foi decidido em assembleia, as viaturas da PM voltaram a circular na cidade. Nossa equipe encontrou viaturas saindo da delegacia de plantão, fazendo policiamento turístico e também neste ponto da via costeira, na região hoteleira. Nas ruas, a população disse que a PM fez falta. Se não tem na rua, o que a gente vai fazer? Só anda totalmente amedrontado na rua. A solução para a crise entre policiais e governo começou a se desenhar na segunda-feira à noite. Foi necessário fazer esses ajustes para que o texto, para que o termo ele reflita fielmente o que foi proposto pelo governo e o que foi aprovado em assembleia. O acordo com os policiais promete o pagamento para a categoria da segurança até a próxima sexta-feira. Promete ainda investimentos na infraestrutura e a não punição de quem participou da paralisação. A partir do momento que tudo for chegando, tudo será normalizado. Eu acredito que ainda é até melhor, porque esperamos estar operando uma estrutura nova, uma estrutura com decência. Voltamos então com a previsão do tempo. Jaqueline Brasil, repete pra gente.
Quais são os locais onde pode chover forte hoje? Porque já está chovendo demais há muitos dias, né? Há muitos dias. Eu posso dizer para vocês que a combinação clássica calor mais umidade é chuva na certa e claro que em várias regiões essa chuva pode vir forte sim em quase todo o país. Sabe onde não chove só? No oeste da Bahia e em boa parte de Minas Gerais. O risco de temporal hoje é para você que está no norte, então no Acre, oeste do Amazonas, sudoeste do Amazonas na verdade, parte de Rondônia também. E no sul, a chuva continua e aí que é o grande alerta também, o sul. Por quê? Não tem risco de temporal no sul, mas como choveu muito no leste, tanto de Santa Catarina, e a gente inclui Florianópolis, também leste do Paraná, hoje essa chuva ela é persistente, é uma chuva moderada, mas que vai ao longo do dia. Por causa disso, do acumulado de chuva de ontem, a chuva que persiste hoje, tem alerta para alagamentos e deslizamentos. Além disso, esse B que apareceu aqui é um sistema de baixa pressão que se formou entre ontem e hoje, então ele acaba aumentando mais áreas de instabilidade para o sul e também puxa como um aspirador o vento quente e úmido vindo lá de cima do norte, tá? Aí a gente mostra aqui como é que está o nosso mapa, todo o Verdão. Como eu falei, só aqui, olha, nessa parte amarela, pegando Minas e Bahia, que não chove, mas olha só que boa situação para você que está aí no Nordeste. Se prepare porque você aí no seu sítio, na sua plantação, pode cair um pouco d'água. Não vai ser o dia todo, mas é uma pancada que vem em pontos isolados, né? Pode ser que caia numa cidade, em outra não. Aqui tá mais azulado, Sergipe, Alagoas, aí sim, o dia fica um pouco mais fechado, tá? Aí a gente vem um pouco mais para baixo, onde nós mostramos aqui Santa Catarina, Paraná e atenção, porque no Vale do Ribeira, no sul de São Paulo, como nós mostramos mais cedo, choveu bastante e hoje a chuva pode apertar mais uma vez. O sol aparece, mas a chuva pode chegar mais cedo. Aqui na região metropolitana, na capital, vai ser aquele dia de sol, entre nuvens e a chuva que vem à tarde. Repeteco de ontem. Repeteco de ontem. Rio de Janeiro pode chover, só que a condição é menor para chuva no Rio, tá? Centro-oeste, o sol aparece, a chuva vem mais tarde e aqui no norte, como eu falei, olha só como tá mais escuro aqui em boa parte do estado do Amazonas, Rondônia pegando também parte de Mato Grosso no centro-oeste. Tá tudo azul no Acre porque tem risco de temporal, sudoeste do Amazonas e também parte de Rondônia. Vamos para as máximas, prometi que ia fazer calor e olha só o calor que vai fazer hoje. Porto Alegre, máxima de 32, Rio de Janeiro 34. Aqui em São Paulo 29 graus, o calor continua mesmo. Tanto Belo Horizonte quanto Goiânia 31 graus, subindo Teresina e também Recife 30 graus e 35 graus em Palmas. Olha só a diferença dos outros estados, outras capitais em relação a Florianópolis. 25 graus e é isso por causa das áreas de instabilidade, o sol ali não consegue aquecer por causa desse cobertor de nuvens. Fiquei pensando agora em quem está passando as férias em Florianópolis, né, em Santa Catarina. Hoje o dia ainda vai ser chuvoso. Ontem foi, hoje vai continuar. Tem uma perspectiva de melhora, Jaque? Amanhã, já falo sobre isso porque antes, olha só que curioso, 25 graus em Florianópolis, né? Só que não é só em Florianópolis que essa temperatura não vai subir tanto hoje. Olha só, galera de Balneário Camboriú, gente, 25 graus só, já pensou passando as férias lá? Não é uma praia tão boa, não. Não é, ainda bem que tá na animação das férias. Guarapuava, Paraná, olha, máxima de 24. Bem baixa. Nesses dois locais, a máxima aí, a média pro mês é um pouco mais elevada, tá? 29 graus em Camboriú e 26 graus em Guarapuava. Agora sim, respondendo a sua pergunta, e você que está aí também deve estar interessado, como é que fica amanhã? Essa baixa pressão que está na altura de Santa Catarina, ela vai se enfraquecer, mas vai se deslocar um pouquinho para cá, para São Paulo. Por isso que amanhã o tempo fecha um pouco mais aqui em São Paulo. Calma, que é só amanhã. Fim de semana melhora, tá? No sul, a situação vai melhorando. Ainda tem chance de chuva? Tem, mas bem menor em relação ao dia de hoje. Então, a tendência de melhora para o sul. E como vocês estão vendo, o grande acumulado continua no norte. E olha só que interessante, tanto ali, olha, no sul do Ceará e Piauí também, um pouquinho de acumulado. E amanhã a gente fala mais sobre isso. Que assim seja. Obrigada, Jaque. Até amanhã. Até amanhã, até amanhã. E terminou ontem à noite a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E na última rodada, Corinthians e Atlético Mineiro não tiveram vida fácil. Coisa de 10 minutos de jogo, a bola bateu no braço do João Moura dentro da área, pênalti. Aí o Balotelli bateu e fez 1-0 para o Audax. O Galo buscou o empate e perdeu uma chance de ouro no segundo tempo. Depois da defesa do goleiro, o Igor chutou para fora. Placar final, Audax 1, Atlético Mineiro 0. Aí com esse resultado, o time paulista se classificou em primeiro do grupo e o time mineiro em segundo. Ferroviária e Corinthians também jogaram para definir a liderança no grupo deles. O time lá de Araraquara saiu na frente. Depois da falha da zaga do Corinthians, o Maicon completou.
O Timão só conseguiu empatar no último lance do jogo. O Ramonzinho arriscou de fora da área, a bola acabou desviando ali no meio do caminho e enganou o goleiro. O empate em 1-1 garantiu a primeira colocação para o Corinthians e a Ferroviária ficou logo atrás em segundo. Nessa quinta-feira começa a fase eliminatória da Copinha. Destaque para os seguintes jogos. Às 3h, o Internacional vai pegar o 15 de Jaú. Às 4h vai ter Guarani e Atlético Paranaense. Nesse mesmo horário, o Paraná vai jogar com Batatais. Às 4h30, Botafogo e Desportivo Brasil. Às 5h tem Cruzeiro contra o Rio Branco. Logo depois, às 7h30 tem São Paulo e Chapecoense. E 2 jogos vão encerrar a rodada às 9h. Vitória e Ituano. E o Santos vai pegar o Mirassol. Agora a gente fala do torneio da Flórida. O Corinthians fez na noite desta quarta-feira o seu primeiro jogo do ano. O atual campeão brasileiro enfrentou o PSV da Holanda e teve emoção até o fim. O Corinthians fez nesta quarta-feira a sua estreia na temporada 2018, o primeiro jogo do Torneio da Flórida, uma competição preparatória para essa temporada que se inicia. Essa estreia aconteceu aqui no estádio do Orlando City, um jogo contra o PSV Eindhoven da Holanda, time que lidera o campeonato holandês e está no meio da temporada. O Corinthians, com apenas uma semana de trabalho, deixou uma boa impressão. No primeiro tempo, conseguiu inclusive sair na frente. Falta cobrada por Jadson do lado esquerdo, que Rodriguinho, no segundo pau, completou. No intervalo do jogo, o técnico Fábio Carille mudou o time todo e mesmo com os reservas em campo, o time teve uma boa postura. Foi pressionado e o goleiro Kaique saiu como grande nome da partida. Aos 48 do segundo tempo, o PSV conseguiu o empate. Bate e rebate na área que Lemers completou para o gol. 1-1. O regulamento da competição previa que o jogo fosse para os pênaltis e Kaique mais uma vez brilhou. Defendeu uma cobrança e deu a vitória ao Corinthians. Ao final do jogo, o técnico Fábio Carille fez uma avaliação da estreia. Agradou bastante. O primeiro tempo a gente teve mais facilidade até mesmo por conta do entrosamento. O segundo tempo já sabia que ia ter dificuldade, uma linha muito jovem, improvisação do Aren ali que é um volante. Também estreando o Júnior Dutra lá na frente, mas foi muito positivo sim. O Corinthians encerra sua participação no Torneio da Flórida no próximo sábado contra o Rangers da Escócia, aqui em Orlando. De Orlando, nos Estados Unidos, Felipe Diniz para o Hora 1. E hoje o Atlético Mineiro estreia no Torneio da Flórida. O adversário é o Rangers da Escócia. E na Rússia, o inverno esse ano está diferente. Em pleno mês de janeiro, que é o mês mais frio da estação, os termômetros estão surpreendendo. A selva de pedras fica menos dura com tijolos de gelo. Deles se fazem castelos e esculturas nas tradicionais feiras de inverno de Moscou. O tema desta são os 32 países que vão disputar a Copa do Mundo. Tem o tango argentino, o Cristo Redentor, mas em vez de observar, os russinhos preferem escorregar no gelo. Deitam e quase rolam com brincadeiras que andam em falta este ano. Tanto gelo e até um pouco de neve passam uma impressão errada sobre este inverno aqui na Rússia. Neste momento em Moscou faz 1 grau negativo. Para os brasileiros, muito frio, mas para eles uma temperatura incomum e pode-se dizer até desagradável. A Lyubov disse que o início do ano teria sido melhor com mais neve, porque os russos estão acostumados a fazer bonecos de neve, jogar bola de neve, e agora só dá para fazer bola de sujeira. Nos primeiros 10 dias do que costuma ser um dos meses mais frios do ano, a temperatura média em Moscou foi positiva, 0,3 graus Celsius. A meteorologista explica que grande parte da Rússia está sob a influência de massa de ar quente e úmido que vem do oeste, do sudoeste e do sul do planeta. Por isso, a temperatura ficou acima do normal nos últimos 3 meses. Neste início de ano, em Moscou, ela está de 8 a 10 graus acima da média histórica. Registros mostram que este mês de janeiro pode ser tão quente quanto o de 2007. O ano que teve as temperaturas mais altas nas últimas 6 décadas. O aquecimento global também tem influência nesse inverno quente da Rússia. A Rússia fica perto do Ártico e de lá estão vindo correntes menos frias do que antes, disse Maria Makarova. A gente vai falar mais, então, sobre a Rússia, sobre esse frio que não está tão frio. Então, a gente vai ao vivo para Moscou conversar um pouco com o correspondente Marcelo Currege. Oi, Currege, bom dia para você. Eu não consigo acreditar, mesmo nevando aí, não está frio, como os russos gostam, então, no mês de janeiro. Bom dia para você.
Bom dia, Isabela. Bom dia a todos ligados no Hora 1. A imagem engana um pouco, porque tem neve. De ontem para hoje começou até a nevar um pouco mais forte, mas a temperatura não baixa muito. Nesse momento, aqui em Moscou, capital da Rússia, 2 graus negativos. Nessa época do ano, em janeiro, um dos meses mais frios do ano para os russos, costuma fazer menos 12, menos 13 graus. Inclusive, eles têm uma data muito importante aqui, que é o batismo da religião cristã ortodoxa no dia 19, em que os russos mergulham nos rios congelados, e nesses dias costuma acontecer a temperatura mais fria do ano. Só que nesse ano a previsão é de que a temperatura não passe de menos 13 graus, que para eles é bem tranquilo. Mas falando de outros assuntos, que não a temperatura meio doida, esse inverno meio doido na Rússia neste ano, vamos falar um pouco sobre a arquitetura e sobre a história de Moscou, dessa linda capital dos russos. Eu estou aqui na frente de uma das 7 irmãs. Esses são prédios muito conhecidos, os turistas sempre tentam conhecer todos eles quando vêm a Moscou. Por quê? Foram prédios construídos no período stalinista e representam um estilo de arquitetura chamado de classicismo monumental. Esse é um dos prédios, uma das 7 irmãs, é o Hotel Ucrânia. Eles têm várias coisas funcionando dentro desses prédios. Há 2 hotéis, que são das 7 irmãs, há também o Ministério das Relações Exteriores, que fica aqui bem pertinho. Se a gente andar um pouquinho para cá, dá para ver a ponta do prédio do Ministério das Relações Exteriores, onde trabalha o ministro Sergei Lavrov. E a maior das 7 irmãs desses prédios é a Universidade de Moscou, o prédio central da Universidade de Moscou, realmente muito bonito. A gente tem imagens numa época em que não fazia tanto frio assim e o tempo estava um pouco mais aberto, dá para ver melhor esse prédio enorme com 5 torres e lá em cima uma estrela que pesa 10 toneladas. Então, são símbolos de uma arquitetura do período soviético. Esses prédios foram construídos no período do Stalin, como chefe de Estado aqui na Rússia, na verdade, União Soviética na época, e eles seguem um padrão arquitetônico que queria mostrar para o resto do mundo a potência do país, da União Soviética. Só que o projeto original teria 8 irmãs, 8 prédios como esses. E o Stalin morreu antes desse 8º prédio ser construído para o aniversário de 800 anos da cidade de Moscou. Quando Nikita Khrushchev o sucedeu, virou secretário-geral do Partido Comunista, ele acabou com o culto ao Stalin e acabou com o projeto de fazer a 8ª irmã. Mas as pessoas que vêm para cá, os turistas que vêm a Moscou, gostam de apreciar a arquitetura do classicismo monumental desses prédios, que realmente são muito bonitos e muito impressionantes de perto. Isabela? Corrégio, eu posso imaginar. A imagem é linda, eu tô com um pouco de pena de você nessa neve toda, mas olha, rapidamente, me conta um pouco da parte folclórica por trás desses prédios, porque eles são lindos, simétricos, isso é incontestável, mas eles foram construídos numa época em que a segurança era muito importante, então a parte subterrânea também deve ter muita história, não tem? Tem muita história sim, Isabela. Vários desses prédios têm esses bunkers que ficam abaixo deles, em que as pessoas podiam se proteger de ataques a Moscou. Lembrando que eles foram construídos num período pós-Segunda Guerra Mundial, período de Guerra Fria já, do mundo dividido entre 2 potências, Estados Unidos e União Soviética, e aqui os comunistas tinham muito medo de um ataque, um possível ataque dos americanos, e por isso eles têm esses bunkers debaixo, vários desses prédios das 7 irmãs. Tá certo, então vamos pensar nisso para as próximas conversas, né? O folclore também é sempre interessante para a gente descobrir. Corrégio, obrigada pelas informações, bom frio para você e até a próxima conversa. Gente, agora nós vamos dar uma olhada nos assuntos que merecem a sua atenção. Vamos ver aqui no telão comigo? Rapidamente eu vou te mostrar que o presidente Temer se consulta com médicos em São Paulo. Ele quer autorização para participar do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, no fim do mês. O IBGE divulga hoje também os números de 2017 da safra agrícola e faz um prognóstico para 2018. E, por fim, milhares de fiéis participam da lavagem das escadarias do Senhor do Bonfim, em Salvador. Gente, e agora? O Hora 1 acabou. Você acompanha as notícias lá no Globoplay. Se você quiser rever as reportagens, tem também as notícias do seu estado. Depois, Bom Dia Brasil. Bom dia para você. Até amanhã.